nós podemos... Quando um time de futebol entra em campo, opa! Apesar de que ele entra para ganhar, nem todo mundo ganha, né? Uns entram e uns vão perder e outros vão ganhar. A gente fica na expectativa que o time do coração ganhe, mas a verdade é que dentro das 4 linhas do campo é sempre uma surpresa. Tudo pode acontecer. A gente já teve com a seleção brasileira boas surpresas e grandes decepções. Mas é tão interessante, irmãos, porque nós também estamos numa grande partida que se chama vida. Mas quando a gente entrou no campo, a gente já sabia que a vitória já era nossa em nome de Jesus. Para nós, a saída, o final é vitória. E é por isso que a gente pode se alegrar por antecipação. Por isso que a gente pode adorar a Deus por antecipação. Isso é loucura? Para os homens isso é loucura. Eu chamo isso de fé. Capacidade que Deus nos dá de glorificar, de dançar, de festejar na certeza. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que o milagre do Senhor vai acontecer. Amém? Por isso, queridos, prepara o teu glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 9. A gente está ficando cada vez melhor nesse negócio. O tempo é curto, o relógio corre. O pastor Diego mandou um abraço para vocês, viu? Está entregue. Se ele perguntar, vocês digam, entregou. Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos ler alguns textos aqui. Na verdade, a ministração está baseada no capítulo inteiro, mas eu não vou conseguir ler o capítulo todo, porque ele tem 41 versículos. Mas quero desafiar você que lá na sua casa você leia direitinho o capítulo. Jesus e um cego. Se você está perto de alguém aí que está sem Bíblia, encosta e empresta para que a pessoa possa acompanhar. Se você está aqui e está sem Bíblia, convido-lhe da próxima vez trazer sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1. Jesus e um cego. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Diga comigo, nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Diga comigo, é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Verso 4, Jesus continua falando, precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez uma lama, cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse, vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome, Siloé, quer dizer, aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Diga, voltou vendo. Vou ler até aqui. Olha, o resto do texto vai dizer assim, eu vou contar para você, para não ter que ler o texto todo. Então preste bastante atenção. Ele era cego de nascença. E ele foi curado por Jesus. Como é que Jesus fez isso? Cuspiu no chão, fez uma laminha. Você já imaginou se a gente resolvesse fazer a unção da lama na igreja? Tinha gente que ia dizer assim, prefiro continuar cego. Aí Jesus passa a lama nos olhos dele e manda que ele vá até o tanque se lavar. Ele se lava e aí é completamente curado. Quando ele volta, os vizinhos começam a perguntar assim, ó, mas esse aí não era o cego? O cego que tinha nascido cego? E ele fala, uns diziam, acho que é, os outros diziam assim, é parecido. E ele diz, sou eu mesmo. Aí os vizinhos perguntam para ele, como é que você está vendo agora? E ele responde o que Jesus havia feito na vida dele. Não suficiente a notícia, porque começou a se propagar. No final do capítulo vai dizer que nenhum outro cego de nascença até ali havia sido curado. Então, a conversa começa a tomar uma proporção e esses vizinhos resolvem levar o cego, o ex-cego, à presença dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os religiosos da época.
E os fariseus começam a questionar ele. O que foi que aconteceu com você? Então, as primeiras pessoas a questionarem o cego foram os vizinhos. A segunda foram os fariseus. Diga comigo, fariseus. E aqui eu vou ler um trechinho com você. Eu estou lá no verso 13. Então, levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Os fariseus disseram, o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros responderam, como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre os fariseus. Verso 17. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem, você diz que ele curou você da cegueira? E o que é que você diz dele? E o que ele responde? Ele é um profeta, respondeu o homem. Diga, ele é um profeta. Veja, ele já foi perguntado 2 vezes. Ainda bem que não era surdo. Verso 18. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele. Agora eu vou contar para você, olhe para mim, que a gente vai voltar para a Bíblia. Chamaram os pais e perguntaram, ele era mesmo cego? Ele nasceu cego, mas tem certeza? E ele é filho de vocês? E eles respondem assim, ele nasceu cego, ele é nosso filho, e eu não sei como é que ele está vendo agora, mas vocês podem perguntar para ele, porque ele já tem condições de responder. A Bíblia diz que eles responderam assim, jogando a responsabilidade ao filho, porque eles tinham medo dos fariseus, porque havia já uma notícia, os fariseus já haviam dito que se alguém reconhecesse Jesus como mestre, que seria expulso da igreja, ou seria expulso da sinagoga. Igreja porque era o local onde se reuniam na época. Então, por medo, esses pais disseram, olha, perguntem ao nosso filho, porque ele já tem condições de responder. Aí, no verso 24, diz assim, então os líderes judeus chamaram mais uma vez o homem. Irmãos, essa é a 4ª vez que eles estão perguntando. Que tinha sido cego e disseram, jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele responde, se ele é pecador eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Diga comigo, eu era cego e agora vejo. 5ª vez, o que foi que ele fez a você? Como curou você de cegueira? Tornaram a perguntar. E o homem respondeu, eu já disse e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês querem seguir a ele? Pronto, agora ele provocou. Ele está dizendo assim, eu já contei tantas vezes para vocês como é que eu fui curado. Vocês estão perguntando por quê? Vocês querem ser seguidores de Jesus? Aí a Bíblia diz assim, então eles o xingaram e disseram, você é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu, que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Verso 32, desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. É o cego que está falando. Eles disseram, você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar, e expulsaram ele da sinagoga. Verso 35, acompanha comigo com atenção. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga, foi procurá-lo, e quando o encontrou, perguntou, você crê no Filho de Deus? Ele respondeu, Senhor, quem é o Filho de Deus para que eu creia nele? Jesus disse, você já ouviu, é ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou, eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam, e que fiquem cegos os que veem. Digam comigo, a fim de que os cegos vejam, e que fiquem cegos os que veem. Aí os fariseus começaram a perguntar, será que ele está dando alguma indireta para nós? O que vocês acham, irmão? Aí Jesus responde no último versículo, diz, se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Respondeu Jesus, mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Veja só, irmãos,
nós temos dois tipos de visão, a visão natural e a visão sobrenatural. A maioria de nós, a maioria das pessoas nascem com a visão física, natural, normal. Alguns vão usar óculos pelo caminho, né? Vai ter que fazer alguns ajustes, mas de maneira geral a gente enxerga, e graças a Deus pela tecnologia hoje. Mas veja, alguns nascem cegos, alguns nascem com deficiência visual. Estou falando do campo natural. Mas todos nós, sem exceção, nascemos cegos espiritualmente. Nós nascemos debaixo de trevas. Por isso nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus para que as escamas dos nossos olhos caiam, elas sejam completamente abertas. Isso, irmãos, porque quando a gente falar daquilo que é natural, você vai entender muito rápido, porque graças a Deus você enxerga. Mas quando se fala daquilo que é sobrenatural, é um desafio muito grande para nós entender o que é visão sobrenatural. E eu quero lembrar algo a você: você não é apenas um ser natural, você é um ser sobrenatural. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você é sobrenatural. Irmãos, se nós não entendermos que nós somos sobrenaturais, a gente passa a viver uma vida olhando só para a terra, olhando só para as coisas da terra. Aí nós não conseguimos entender ou encontrar a revelação que Deus tem para a nossa vida. Nós não conseguimos reconhecer a presença e a ação de Deus diariamente na nossa vida. Veja, preste atenção nesse texto. O homem era cego fisicamente, foi curado por Jesus, mas ele não recebeu apenas uma cura física, ele recebeu uma cura sobrenatural, porque a partir daquele momento ele começou a reconhecer que Jesus era o Messias. Agora, os doutos, os religiosos, aqueles que tinham argumento, aqueles que tinham a Bíblia guardada, sabiam decorar os textos, os religiosos da época esperavam pelo Messias, e quando ele chegou, eles não conseguiram reconhecer que era ele. Irmãos, essas coisas me enchem de questionamento. Esses textos me enchem de desafios espirituais, porque eu fico perguntando: Senhor, onde estão as ações de Deus na minha vida que eu não consigo enxergar? Eu quero ver, eu quero com os meus olhos sobrenaturais enxergar a ação e reconhecer a ação de Deus na minha vida. Eu quero tirar o pé do chão, eu quero sair daquilo que é natural e quero experimentar o sobrenatural de Deus, porque é isso que Deus tem para a nossa vida, é isso que Deus tem para a tua casa, é isso que Deus tem para a tua célula. O que é que a célula precisa? A célula precisa de um líder que conheça o sobrenatural. A família precisa de pais e filhos que conheçam o sobrenatural, que tenham os olhos espirituais abertos, a ponto de quando surge uma situação na família, eles não ficam achando que bons argumentos de filósofos ou de escritores são capazes de resolver os problemas, porque eles não são. Nem os melhores remédios, nem os melhores psiquiatras são capazes de resolver o coração humano, irmãos, não são. Nós precisamos muito mais do que livros escritos por homens. Nós precisamos que o Espírito Santo, nessa noite, tire as escamas dos nossos olhos e nos dê uma visão sobrenatural. Qual é a visão sobrenatural? É essa, quando eu consigo ir além daquilo que é natural e reconhecer uma ação sobrenatural de Deus na minha vida. Se os fariseus fossem crentes hoje, aonde é que eles estariam, irmãos? Diga aqui. É aqui que eles estariam. É aqui que eles estariam. O meu negócio, irmãos, é que se a gente viajar para Israel hoje, eu ainda vou para Israel. Se você for para Israel hoje, eles ainda estão cegos, esperando que o Messias chegue e não reconhecem que ele já veio. Assim somos muitos de nós. Deus entra na tua casa, Ele dorme na tua cama, Ele come na tua mesa e você não consegue enxergar que Ele está perto de você. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, os nossos olhos do sobrenatural. Mas para isso nós precisamos desejar que o Senhor nos cure. Veja o que aconteceu com Saulo.
Saulo era perseguidor dos cristãos, estava a caminho de Damasco para matar mais uma renca de gente, porque Saulo achava que estava certo, ele também era religioso, também era fariseu, e tinha uma autorização para matar as pessoas, porque ele achava que se ele matasse as pessoas, ele estaria defendendo a lei. Estava cheio de razão humana, cheio de razão pessoal, até que, a caminho de Damasco, o Saulo tem os olhos espirituais abertos. Ele fica cego fisicamente por 3 dias. Isso está lá em Atos, capítulo 9. Saulo fica cego 3 dias, mas nesse momento em que a visão física de Paulo fecha, a visão sobrenatural de Paulo se abre e nasce ali o maior apóstolo que a igreja já teve. Paulo teve um encontro com o sobrenatural. Irmãos, quando é que eu reconheço, como é que eu consigo perceber na minha vida que pastor, eu tô ligado no natural, mas o sobrenatural está tão longe de mim? É quando eu vivo uma vida espiritual medíocre. E eu vou citar aqui alguns argumentos que fundamentam a mediocridade na nossa vida. Olha, quem não perdoa e faz do outro seu inimigo é cego. Não consegue ver a realidade espiritual. Acha que a dificuldade é só com outra, a dificuldade é só de relacionamento. O meu problema é o meu marido, o meu problema é a minha esposa, o meu problema é o meu filho. Cego. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas. Cego, não consegue ver. A pessoa que não consegue trazer à casa do Senhor os dízimos e as ofertas e acha que tudo bem, é cego. Porque não vê o que acontece no reino do Espírito nessa hora. É cego. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele precisa da nossa disposição e do nosso coração. Eu lembro que uma vez um jovem me perguntou assim, pastora, mas o dízimo é do Antigo Testamento. Aí ele me encheu de versículo bíblico. Pastor, o dízimo é do Antigo Testamento, a gente não precisa pagar o dízimo, não sei o que, não sei o que. Falei, pois é, o padrão do novo e do velho é diferente em algumas coisas, realmente. Qual foi a oferta que Jesus disse que era boa? Era da viúva. Quanto foi que a viúva deu? Quanto? Ela deu tudo. No Antigo Testamento havia uma ordenança para se guardar o sábado, não havia? Qual é a ordenança do Novo Testamento? É só o sábado? Não, é a semana inteira. Ele é Senhor não só do sábado, Ele é Senhor de todos os dias. Ele é Senhor da segunda, Ele é Senhor da terça, Ele é Senhor da quarta, Ele é Senhor da quinta. Porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, é para fazer tudo em nome de Jesus. A verdade é que o tempo da graça estende o mandamento. Veja outra frase, outro argumento. Tudo bem se eu não confessar os meus pecados, ninguém sabe mesmo. Cego. Porque quem não confessa vive escravo. Pode estar dentro da igreja, pode tomar ceia, pode ser membro da igreja, mas é escravo. Porque aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor, mas tem que confessar. Quem se considera melhor do que o outro? Cego. Quem julga a vida do outro? Cego. Quem despreza o outro? Cego. Quem se acha assim, tão bom, mas tão bom que não precisa conviver com a igreja? Cego. Quem acha que é muito capaz em si mesmo? Cego. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Não enxerga a realidade. Irmão, sabe o que nós precisamos para esse tempo? Nós precisamos de gente como Isaías. Isaías capítulo 6, ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória de Deus. Vamos abrir lá em Isaías capítulo 6? Vamos lá para a gente ler certinho o que diz o texto? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, diga eu vi o Senhor. Sentado num trono alto e elevado, o seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com outras 2 voavam.
Eles diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Verso 4. O barulho das vozes dos serafins fez tremer o alicerce do templo, que foi ficando cheio de fumaça. E então eu disse: ai de mim! Estou perdido, pois meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz, uma brasa, que havia tirado do altar. Tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os teus lábios, as tuas culpas foram tiradas e os teus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer, diga comigo, o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o novo mensageiro? Então eu respondi: estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós precisamos de homens e mulheres que digam: no tempo da dificuldade, no tempo da tribulação, no tempo da opressão, no tempo da perseguição, eu vi o Senhor. E o que é que eu vi? Eu vi a glória de Deus. Eu experimentei da glória de Deus. Aí você vai ver Isaías dizendo assim, que, irmãos, quando a gente chega diante da grandeza de Deus e da glória, sempre vai haver, naquele que é verdadeiro diante de Deus, um coração quebrantado. Isaías diz assim: ai de mim pelo que eu estou vendo, porque eu sou pecador, eu sou impuro, eu não mereço ver o que eu estou vendo. Então a revelação continua dizendo que Isaías é perdoado, mas ela não acaba aí. É perdoado para quê? É perdoado para ser enviado. Diga comigo, enviado. Porque logo após Deus diz assim para ele: ó, a quem eu vou enviar? Quem eu vou levantar para levar a mensagem do evangelho? Quem? E o mesmo que viu é o mesmo que diz assim: eu estou comprometido com essa visão. Eu não quero só ver o sobrenatural de Deus porque eu acho bonito, irmãos. Eu não quero ver o sobrenatural de Deus para encher o meu ego e dizer: você não viu, mas eu vi. Você não enxerga, mas eu enxergo. Não. Todo aquele que deseja verdadeiramente ter os olhos sobrenaturais abertos, precisa estar pronto para se comprometer com a visão que Deus vai te dar. É para você, mas é para alcançar outros. É para abrir os teus olhos, para que você seja um libertador. Você é a pessoa que Deus levantou para dizer para essa geração: o Senhor vai abrir os teus olhos. A quem enviarei? Quem há de ir? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Essa é a pessoa para quem o sobrenatural se abre. É para aquela que reconhece a presença de Deus, mas se compromete com essa visão sobrenatural. Irmãos, como nós precisamos isso na nossa vida diária e nas nossas células. Como nós precisamos dessa visão sobrenatural. Sabe por quê? Porque a vida começa a ficar muito cansada quando a gente fica só no natural. Quando a gente anda só no raso, começa a ser um peso ser casado. Começa a ser um peso ser mãe, ser pai. Começa a ser um peso vir para a igreja. Começa a ser um peso vir à vigília. É um peso ler a Bíblia, porque está muito no natural. Agora, quando a gente se dá ao milagre de Deus de abrir a nossa visão sobrenatural, a gente não perde o Tadel. Sabe por quê? Porque há um mover sobrenatural de Deus aqui. Eu não quero ficar fora. Eu não deixo de participar da célula. Sabe por quê? Há um mover sobrenatural na célula. E eu quero estar dentro desse negócio, não quero ficar fora. Essa é a visão de Deus para nós. O desejo de Deus nessa noite é que as escamas dos seus olhos e dos meus caiam. E que nós possamos ver o sobrenatural de Deus. Há anjos de Deus aqui, irmãos. Há miríades celestiais aqui. Elas foram enviadas por Deus. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Aí onde você está, tem anjo aí por tua causa. Tem anjo que está preparando o teu caminho para voltar para casa. É que no olho humano não dá para ver. Isso só dá para ver nos olhos espirituais.
Eu estou aqui, o pastor Diego está lá em São Paulo, eu não consigo fisicamente vê-lo. Mas eu sei, sobrenaturalmente, que Deus está acampado lá junto dele. Você está aqui, às vezes teu filho está longe. Líder, às vezes você está aqui, tua célula nem veio, você chamou e eles não vieram. Quero dar uma palavra agora no reino do Espírito. O Espírito Santo de Deus vai agir no coração da célula e vai convencer. E a cada terça-feira nós estaremos num número ainda maior, para a glória do Senhor Jesus. Se você crer, aplauda o Senhor nessa noite. Eu quero terminar esse tempo com você fazendo uma oração profética. Eu gostaria de que viessem aqui à frente todos os nossos líderes, supervisores, pastores e líderes de rede. Todos os nossos líderes de célula. Todos, sem exceção, todos. Igreja, eu gostaria que vocês ficassem de pé e me ajudassem nessa hora. Isso, todos. Nossos líderes de rede, por favor, mais perto aqui no meio. Isso. Queria pedir para a igreja estar orando. Deus tem muitas coisas para fazer em Paranaíba, mas aqui está o povo que Deus escolheu para começar tudo isso. É grande a responsabilidade que está sobre nós. E muitas coisas o Senhor precisa fazer em nós, para que esse mover alcance os 4 cantos da cidade e os 4 cantos do mundo, porque nós vamos para as nações. Eu quero ungir você com água, representando e declarando profeticamente sobre a sua vida um tempo de visão aberta de Deus para você. Uma visão sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Cadê o pastor Rodrigo? Vem aqui do meu lado, pastor, por favor. Pastor, eu queria que você orasse. Eu vou ungir os nossos líderes de rede. Cheguem mais perto. Eu vou ungir você. Pai, nós apresentamos agora a vida de cada um desses irmãos, líderes que o Senhor chamou, que o Senhor, ó Pai, escolheu, que o Senhor, ó Pai, formou e tem formado nesta hora, Senhor. E nós oramos, ó Pai, por eles, para que o Senhor possa abrir, meu Pai, os olhos espirituais de cada um de nós aqui nessa noite, Senhor. Nós clamamos a Ti, meu Pai, pelo poder da Tua palavra, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus que nos dá uma visão aberta, o Senhor é um Deus que nos dá uma visão sobrenatural, uma visão além daquela que nós podemos enxergar na nossa realidade natural, Senhor, e como nós precisamos desse agir do Senhor, ó Pai. Então nós cremos, Senhor, que à medida que o Senhor vai falando na sua palavra, e essa unção vai acontecendo, meu Pai, ó Pai, os olhos espirituais estão sendo abertos, meu Pai, o Senhor está mostrando e mostrará ainda mais coisas grandiosas, coisas maiores, coisas eternas, questões, ó Pai, do Teu reino, assim como o apóstolo Paulo, ó Pai, teve uma experiência sobrenatural com o Senhor, quando ele foi, meu Pai, trasladado no terceiro céu, meu Pai, ele viu coisas indizíveis, que esses meus irmãos, ó Pai, que esses líderes que o Senhor tem chamado, possam ver coisas, meu Pai, inefáveis, indizíveis, coisas grandiosas, meu Pai, coisas eternas, Senhor, e que o Senhor possa derramar na vida deles, e através deles, ó Pai, que esta unção chegue em toda a sua casa, em toda a sua igreja, meu Pai, que as células, Senhor, sejam tomadas por essa visão do céu, pela visão do Teu reino, pela visão do Teu Espírito, Senhor, que a glória do Senhor venha sobre eles agora, e através deles sopre sobre, ó Pai, toda a sua igreja,
sopre sobre todas as células, sobre cada supervisão, sobre cada coordenador, cada líder de rede, meu Pai, do menor ao maior, daquele que está entrando agora, meu Pai, daquele que já está aqui há muito tempo. Senhor, que a unção do Teu Espírito venha sobre nós, e que o Senhor possa estar tocando agora, Senhor, que o Senhor possa estar ministrando agora, meu Pai, a unção do Senhor, o toque do Senhor, ó Pai, a visão do Senhor, como nós precisamos, ó Deus, como Isaías, Senhor, como o apóstolo Paulo, como Jeremias, como Ezequiel, como, ó Pai, Isaías, como, ó Pai, Paulo, como, ó Pai, os apóstolos, como cada um dos Teus filhos, dos Teus servos que tiveram uma experiência com o Senhor, como Geazi, meu Pai, quando Elias estava diante dele, pediu: Senhor, abra os olhos do moço, que nessa noite abra os nossos olhos, os olhos do moço, os olhos da moça, Senhor, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor já preparou para nós, ó Pai, aquilo que o Senhor já tem preparado, aquilo que o Senhor já está entregando nesta noite, ó Deus, para as nossas vidas. Nós recebemos, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito agora, nós tomamos posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder de Jesus. Aleluia, Pai. Senhor, nós cremos que o Senhor tem algo novo para esse tempo. Nós não queremos uma visão sobrenatural só para nós, Deus. Não é para encher o nosso coração. Nós queremos nessa noite nos comprometer com a Tua obra mais uma vez. O Senhor chama hoje aqueles que estão dispostos a terem os olhos abertos para dizerem diante de Ti: eis-me aqui, Senhor, envia-me, porque eu estou pronto e disposto a realizar a Tua obra. Nessa noite, Senhor, toda a escama da desistência, todo o espírito maligno da desistência cai por terra aqui, em nome de Jesus. Todo o espírito da incredulidade, todo o espírito da religiosidade, todo o espírito do medo, eu declaro falência agora, em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos desistir, Senhor. Eu declaro que essa semente de visão aberta alcançará as células nessa semana, e o Senhor restaurará completamente a visão da Tua igreja, Senhor. Nós queremos ir além, nós queremos sair do nosso sobrenatural. Arranca os nossos pés do chão, em nome de Jesus. Eu quero declarar como pastora dessa igreja, que eu creio nesses homens e nessas mulheres que o Senhor chamou. Eu creio, Pai, que o que o Senhor tem para fazer, tem o nome deles incluso na obra. Eu os abençoo e os libero em nome de Jesus, para ir além, para terem olhos espirituais abertos nessa noite. Nós jamais seremos os mesmos, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, aplauda o Senhor Jesus. Dê um brado de vitória ao Senhor. Louve a Deus, Ele está aqui. Tu és poderoso, Senhor, és poderoso, e é em Teu nome que nós vamos guerrear, é em Teu nome que nós vamos vencer, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o restante da sua semana. Nós nos encontramos na célula, nos encontramos aqui no final de semana, se Jesus não voltar. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.